Vamos dar início então à gravação aí da aula sobre triploblásticos bilatérios. Ok, pessoal? Então, primeiro, falei para vocês que a aula, né, de origem e evolução dos metazoários ia ser dividida em duas partes, né? Então, essa segunda parte aqui a gente vai falar principalmente sobre os triploblásticos, né, e a bilateralidade, né? Então, pessoal, a gente já falou, não, são vários pontos, né? 3 inovações levaram à expansão e diversidade da história dos metazoários, ok? Então, primeiro, do surgimento da condição eucariota, tá? E a gente já falou isso, né? Na aula passada, isso aqui a gente já falou na aula passada, né? O surgimento de metazoa, a gente falou na primeira parte da aula, e a gente vai focar, né, nesse terceiro ponto aqui, que seria a evolução de uma terceira camada germinativa, a triploblastia, e talvez, simultaneamente, a simetria bilateral. Tá? Então, esses daqui são dois pontos importantíssimos para a evolução dos metazoários. Né? Todos os protostômios, os deuterostômios, são triploblásticos bilatérios, ok? Que é onde está a grande diversidade ali dos metazoários. Né? Então a gente já falou nas outras aulas, lembrando aqui da filogenia dos metazoários, dos conoflagelata, né? A origem do metazoa, até a formação do estágio de blástula. A gente vai retomar alguns pontos disso daqui, que é muito interessante, pessoal. Espero que vocês gostem. Essa aula aqui é muito importante. Né? Ela é a base do entendimento da evolução de metazoa, ou seja, ela é a base para todas as disciplinas que vocês vão ter de zoologia. Né? Então, vertebrados 1, que seria metazoários e origem de metazoa, né? Metazoários basais e lofotrocozoários. Depois vocês vão ter uma disciplina de iquidizozoa e deuterostômios basais e duas disciplinas de cordata, né? Falando do filocordata, principalmente, do grupo mais importante diversificado de cordata, que são os vertebrados. Ok, pessoal? Então a gente já falou aqui, então a gente está olhando a evolução na base da filogenia. Né? Então o importante dessa disciplina aqui é esse entendimento da evolução aqui na base de metazoa. Né? Houve um período, na verdade, então, em que as células começaram a se agregar, né? Os conoflagelata, formaram organismos coloniais, porém algumas dessas células começaram a tomar ou obter funções diferentes, ou seja, pronto, surgiu o organismo multicelular. A gente vai falar da importância do surgimento dos organismos multicelulares daqui a pouco, né? Surgiu o organismo multicelular, ou seja, agora a gente teria um indivíduo e não uma colônia mais de indivíduos, né? Depois começam a surgir o que a gente chama de blástula, né? Surge então uma blástula, uma blasteia, e a partir disso surgem os poríferos. Porém, você vai seguindo aqui na evolução, surge a gástrula, e aí a formação de dois folhetos germinativos, ou seja, a partir da formação dos folhetos germinativos, a gente tem a formação de tecidos. E aqui alguns filos que têm tecidos, né? A partir daqui já há tecidos verdadeiros, mas esses três filos aqui retêm esse estágio, né? De dois folhetos germinativos. E na evolução surge um terceiro, né, que seria a mesoderme, nesse ponto aqui. Qual que é a importância da mesoderme para a evolução de metazoários? A gente tem o costume, né, de muitas disciplinas, elas são muito compartimentalizadas, ou seja, ela fala só daquela característica, só daquela estrutura, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente tem o organismo é um sistema, né, totalmente integrado. A gente poderia pegar todas as vastas áreas ali da biologia integrada e formar uma única disciplina, né? Que isso daí seria o estudo de um organismo, né? Como ele funciona e como é que ele se relaciona com o próprio meio, né? O meio ambiente e com os outros organismos do meio ambiente, abiótico e biótico, né? E
Bom, então nesse ponto aqui da formação dos triploblásticos bilatérios, da formação da terceira camada germinativa, o ponto mais importante para isso é sim o aumento de complexidade dentro dos metazoários. Então aqui os organismos se tornam muito, mas muito mais complexos por causa desse terceiro folheto germinativo do que eram os organismos anteriormente, né, os diblásticos, por exemplo. Ok? E a gente tem a bilateralidade, né? Então isso daqui, essas duas coisas praticamente surgem juntas, né? Então você tem a bilateralidade surgindo nesse ponto. E a bilateralidade é importante, né, para um organismo caçador, por exemplo, né, que se movimenta. Então a gente vai falar sobre isso também bastante. Ok? Isso daqui, né, então, que a gente vai falar principalmente nessa aula, o foco principal dessa aula aqui, aconteceu aproximadamente ali de 600 a 580 milhões de anos atrás. Tá? Então a gente tem organismos sem simetria, seria basicamente os poríferos. A gente tem organismos de simetria radial, que é sempre ilustrado por um mantozoa, né? um mantozoário. A gente tem a maioria dos organismos de simetria bilateral, incluindo todos os insetos aqui, como um artrópode, né? E também nós próprios seres humanos. Qual que é a diferença entre essas coisas, né? Então, por exemplo, quando você pega um organismo de simetria radial, qual que é a grande vantagem do organismo de simetria radial? Bom, o alimento, né, no organismo de simetria... Opa, fechou, pessoal, do nada aqui. Eu não vou começar de novo não, pessoal, a gravação. Eu vou simplesmente abrir aqui, calma. Né? A gente já falou disso aqui. Tô aqui. Ok? Tá. Bom, qual que é a importância do organismo de simetria radial? O organismo de simetria radial que fica preso ao fundo, né? Que fica preso ao fundo, o alimento pode chegar nele de a partir de todos os lados, né? Diferentemente do organismo de simetria bilateral, como um peixe, né? Então ele tem que se movimentar, né, para capturar um alimento, né? Então essa simetria, né, bilateral está associada ao movimento e a simetria radial está associada ali a organismos sessens que vivem presos ao fundo e podem obter o alimento, né, de diferentes regiões, ok? Deixa eu só conferir se está gravando, pessoal, porque eu não quero ter problema de novo com essa aula aqui. Aparentemente está. Está gravando aqui, beleza. Organismo de simetria bilateral, a simetria bilateral permite movimento, né? Um movimento rápido, seja no ambiente terrestre ou seja no ambiente aquático, né? Então, a simetria bilateral permite movimento para busca aí do seu alimento, para proteção, fuga. Então, na verdade, né, que você pegar aqui, a chita está correndo atrás do cervídeo, né? Então, na verdade, a chita é um grande caçador, o cervídeo ele é um organismo terrestre, herbívoro, que usa velocidade, grande velocidade, para fugir, né, do seu predador. Então, a simetria bilateral ela está associada principalmente ao quê? Ao movimento. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, né, então, quando a gente tem organismos de simetria bilateral, né, a gente tem aqui, por exemplo, os vertebrados, normalmente a gente pode falar dos vertebrados, invertebrados. Os vertebrados aqui, você tem esse movimento unidirecional em busca, né, do seu alimento, fugindo aí do seu predador. Associado ao movimento, né, associado ao movimento e à bilateralidade está também a cefalização. Porque para um organismo que se movimenta em uma única direção, um ponto extremamente importante é a organização ali dos órgãos dos sentidos em um extremo único do corpo, né? Esse extremo seria a parte do sentido do movimento.
Então você tem, né, como acontece em todos os organismos bilatérios, a concentração de órgãos e sentidos na região da cabeça ou região anterior, que é a região do sentido do movimento, tá? Então você tem ali, por exemplo, olfato, audição, visão, entre outros órgãos táteis, né, como barbilhões, entre outras coisas em peixes, até em vertebrados e de uma maneira geral, em outros organismos. Isso daí é a cefalização, né, ou seja, a concentração de órgãos sensoriais numa das extremidades corpóreas, ok? Aí no sentido do movimento e na região que a gente chama de cabeça. Isso é importante. Aqui só para vocês terem uma ideia, só para exemplificar algumas coisas, né? Um organismo que utiliza muito do seu olfato, um organismo que utiliza muito do olfato, não, da audição, um que utiliza muito do seu olfato, o outro da visão, tá? A gente vai falar disso, na verdade a gente vai falar disso, vocês vão ouvir falar mais disso quando chegarem lá nos vertebrados, né? Então a cefalização ela está diretamente associada à simetria bilateral. E a cefalização e é interessante, né? Então a simetria bilateral está associada à cefalização e vice-versa. E também, na verdade, em organismos que acontece a cefalização e o desenvolvimento da simetria bilateral, eles são triploblásticos. Tá? Então, essas três coisas, pessoal, cefalização, simetria bilateral e triploblastia, elas estão intimamente associadas. Né? Ela surge ali naquele ponto da evolução. Não sei se eu tenho a filogenia aqui de novo. Aqui, tá? Então ele surge nesse ponto aqui da evolução dos metazoários. Ok? Isso daí está tudo intimamente relacionado. Então você tem organismos agora que podem se movimentar, né, para buscar o seu alimento ou para fugir dos predadores. E você tem organismos então mais complexos, tá? Em termos de estruturas morfológicas, em termos de estruturas corpóreas. Ok? Agora, o entendimento, né, da evolução, um dos pontos que a gente vai discutir aqui, que é o entendimento, né, da evolução da simetria radial, depois da simetria bilateral, ela depende do nosso próprio entendimento evolutivo, né, ou seja, depende da filogenia de metazoa. Quem foi o primeiro clado a divergir dentro de metazoa? Quem que é irmão, na verdade, de protostômios? Tudo isso, pessoal, está em constante discussão. Parece estranho até para vocês essa questão, porque na verdade na nossa cabeça, desde o ensino médio, está sedimentado que os poríferas são os animais mais simples que existe. Bom, até poderia se dizer que sim, está entre os mais simples, não é o mais simples, né? Mas está entre os mais simples. A gente não tem tecidos verdadeiros, não tem vários pontos aqui, né? Só que, será que porífero evoluiu a partir realmente de um organismo que não tinha tecidos verdadeiros? Ou será que porífero evoluiu, ou a linhagem dos poríferos perderam ou diminuiu em termos de complexidade, ou seja, ele perdeu esses tecidos, tá? E para uma forma de organização corpórea bem mais simplificada. Então esse é um ponto, e algumas filogenias têm trazido quitenófora na base. Quitenófora, que na maioria das filogenias é colocada aqui, ó, mais próximo de Lophotrochozoa e Ictiozoa do que mesmo quinidária ou porífera. Tá? Aqui, na verdade, está numa politomia, então a gente não sabe quem é mais proximamente relacionado, mas muitos filogenias colocam aqui, ó, antes de triploblásticos, né, você coloca a quitenófora. Porém, algumas filogenias colocam quitenófora na base. Quitenófora sairia daqui, ó, né? O que é uma mudança completa de entendimento, né? Se quitenófora for nessa posição aqui, porífera, na verdade, não evoluiu a partir de um ancestral, né, que apresentavam um corpo simplificado. Muito pelo contrário, ele evoluiu a partir de um ancestral que tinha tecidos verdadeiros, né? E na verdade ele perdeu essa organização celular, né, em tecidos. Então, isso é um ponto bem interessante, né? Uma mudança completa em termos de entendimento evolutivo
dos metazoários. Só que isso aqui são hipóteses e ela não é mais aceita que essa hipótese atual nossa, né? Essa hipótese de porífero realmente, ou na verdade essa hipótese antiga aí de que porífero realmente é o primeiro clado a divergir dentro de metazoa, tá? Uma outra questão, pessoal, é quem que é irmão dos bilatérios. Hoje, surge a hipótese de que é coelomorfa. A coelomorfa estava aqui, ó, dentro de Plateumintos. Hoje ele é colocado na base, né? Ou seja, primeiro triploblástico bilatério a divergir, irmão de protostômios, Caetognata mais deuterostômios. Né? Caetognata também, que é um filo que a gente não sabe muito bem a posição dele, né? Então a gente tem muito problema ainda com a classificação de metazoários, tá? Eu falei lá que todos os filhos metazoários surgiram ali no Cambriano, lembra que eu falei para vocês? Isso daqui tem essa dificuldade de estabelecer o padrão de relação entre as espécies de metazoa tem dois motivos, né? A primeira questão é que metazoário surgiu, os filhos de metazoário surgiram há muito tempo no passado. E reconstruir filogenias de espécies, de grupos que surgiram há mais de 1 bilhão de anos, né, aproximadamente 1 bilhão de anos, é muito difícil. Porque a evolução já alterou muito as estruturas corpóreas desses organismos. Então é difícil a gente encontrar sinapomorfias, né, características derivadas lá, da maneira que a gente tem que fazer para aplicar o método filogenético. Né? Então o primeiro ponto seria esse. O segundo é que aparentemente foi quase uma radiação adaptativa à origem de metazoários. Surgiu apenas em um período muito curto de tempo. Em termos de evolução geológica, né? Ou seja, surgiu só no Cambriano, né? E se a gente pegar ali organismos que surgiram num intervalo de tempo relativamente curto, né? O estabelecimento das relações evolutivas entre eles acaba sendo mais difícil, tá? Por vários motivos. Problema de estabilização de genomas e as características, é difícil traçar, encontrar também sinapomorfias quando isso acontece. Tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Porém, a questão é muito difícil estabelecer o padrão de relação entre os filos de metazoa. E a gente está discutindo isso hoje. E novas hipóteses podem surgir, né, num futuro recente. Nosso entendimento pode ser modificado. Ok? Bom, aí vem uma questão que tem sido muito discutido, que já foi muito discutido e ainda a gente não resolveu o problema, é como era o urbilatério. O que é o urbilatério? O urbilatério é o ancestral. Né? Como era esse organismo ancestral, qual que era a forma corpórea do urbilatério, o ancestral de todos os triploblásticos bilatérios. Tá? Como era esse organismo, né, que deu origem a todos os protostômios e todos os deuterostômios. Essa é uma discussão muito interessante. Ou seja, como era o primeiro animal de simetria bilateral com 3 camadas de folheto germinativo. Tá? Ou não necessariamente, ele pode ter tido só 2, né, esse primeiro animal. Mas, aparentemente, se a gente pegar aquele ponto da árvore, como era esse animal de simetria bilateral, tá? Com 3 camadas, com 3 folhetos germinativos. Uma hipótese, pessoal, que ele era muito parecido com a larva plânula, né? Você pega aqui os quinidários, né? Você sabe que os quinidários, eles têm uma larva, e essa larva é chamada de larva plânula. Aí vem uma outra questão, né? Quinidário, simetria radial. Porém, a larva dele tem simetria bilateral. Olha que interessante, né? Então, por que quinidário é um animal de simetria radial? Porque a gente tem que classificar os organismos apenas através dos adultos, né? Porque se a gente classificasse o padrão de simetria dos quinidários através dos seus da sua larva, a gente teria que quinidário é um animal de simetria bilateral e não um animal de simetria radial. Olha que interessante. E muitas vezes, pessoal, se a gente voltar lá a autores, né, como Haeckel, entre outros autores, por que não? Talvez classificar os animais através do seu padrão de simetria
da larva ao invés do adulto? O REC eu falava da recapitulação, eu falava que o desenvolvimento embrionário recapitula a filogenia, né? Então, talvez, realmente, o ancestral de quinidária pode ter sido um organismo de simetria bilateral, né? E a metamorfose leva à formação de organismos de simetria radial apenas porque a gente está olhando, apenas porque o adulto dos quinidários são sésseis, ou seja, ficam associados ao fundo, onde para capturar alimento é melhor você ser de simetria radial, porque o alimento pode vir de qualquer direção, se você ficar preso ao fundo, do que se você for um organismo de simetria bilateral. Um organismo de simetria bilateral preso ao fundo não conseguiria capturar o alimento de maneira tão eficiente quanto um de simetria radial. Tá? Talvez, para mim, na verdade, isso daqui faz muito sentido. Né? Então, pode ser... Então, olha que discussão interessante que a gente está surgindo hoje em dia. É possível que o ancestral dos quinidários fosse um organismo de simetria radial, desculpa, simetria bilateral, e a simetria radial evoluiu secundariamente, tá? Durante a evolução da linhagem de quinidária. Ok? Então, até porque a gente acredita, né, que o organismo que deu origem, esse urbilatério, possivelmente tinha uma forma muito parecida com a larva plânula, que é a larva de quinidários. Ok? Mas é muito improvável, assim, como ter certeza disso? Bom, só através dos fósseis, né? Só encontrando esse organismo no registro fóssil. Porém, é muito improvável que a gente encontre esse organismo no registro fóssil, porque o registro fóssil, pessoal, normalmente o que fossiliza com maior facilidade são regiões corpóreas, né? Mais rígidas ou regiões mineralizadas, estruturas mineralizadas, tá? Então, esse organismo de corpo mole de quase 1 bilhão de anos atrás, 600 milhões de anos atrás, é improvável que a gente encontre ele, improvável que ele tenha sido fossilizado. Claro que existem vários processos de fossilização, né? E é possível, sim, que seja se fossilizar organismos de corpo mole também, né? Existem muitos exemplos disso, mas é improvável que a gente consiga encontrar esse ancestral devido à dificuldade nele em fossilizar, ok? Bom, esse organismo se parece muito também em forma e estrutura com o aquelomorfo. Aquelomorfo que é colocado hoje como irmão, ou na verdade o primeiro clado a divergir ali dentro dos organismos de simetria bilateral, tá? Então esse daqui é um aquelomorfa, né? Basicamente ele tem estrutura reprodutiva e um intestino, né, relativamente bem desenvolvido pro organismo, né, comparado com as outras estruturas. Então você tem sistema reprodutivo, intestino e um estatocisto, um órgão de equilíbrio de invertebrados aqui, ok? De resto você não tem, né? Então é um organismo com um corpo bem simples, né, em termos de estruturas internas. Então possivelmente pode ter sido assim que o primeiro urbilatério fosse, tá? Um organismo bem simples com basicamente estruturas reprodutivas e um substrato digestivo ainda bem rudimentar. Aqui um aquelomorfa sobre alguns corais bolha, né? Os aquelomorfa, eles são organismos que se alimentam basicamente dessas secreções que saem desses corais bolha, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. Pessoal, tem um trabalho que eu quero trazer aqui para vocês que é muito interessante, que fala exatamente sobre a evolução, né, dos triploblásticos bilatérios. Tá? Isso é um trabalho muito interessante. Eu posso levantar ele, mandar ele pelo Classroom, tá, para vocês darem uma olhada. E olha, pessoal, que coisa interessante. Esse trabalho, ele já vai ele traz aqui na base, a gente já falou do aquelomorfa, eles trazem os poríferos, placozoa, quitenófora. Depois, pessoal, quinidário, então, está mais proximamente relacionado a protostômios e aqui deuterostômio está sendo representado por um chordata, tá? Por um chordado. Olha que interessante, então, quitenófora está antes, ou seja, a linhagem que deu origem ao quitenófora é mais antiga que a linhagem que deu origem
aos quinidários nesse trabalho. Por que ele não está ligado aqui a essa linha aqui mostrando o padrão de relação? É porque a gente não sabe exatamente a relação entre essas características e onde elas surgiram nos ancestrais desses três grupos aqui. Tá? Placozoa, não falei muito dele, a gente vai falar uma hora sobre ele, é um grupo muito simples, tá? Um organismo muito simplificado. Aparentemente o seu ancestral era mais complexo do que ele é hoje, do que a forma corpórea desse organismo hoje. Tá? Mas, bom, de qualquer forma, o importante pra gente aqui é mostrar Anthozoa. E olha que legal, Anthozoa, o ancestral comum mais recente de Anthozoa é um organismo de simetria bilateral. Ancestral Common Bilateral Ancestral, tá? É um ancestral comum mais recente dos urbilatérios, dos animais de simetria bilateral. Tá? Esse trabalho está colocando o Anthozoário como um organismo de simetria bilateral. Mas por que isso? É porque, pessoal, para esse trabalho aqui, a simetria radial evoluiu secundariamente dentro de quinidária. Tá? E a gente tem várias hipóteses, na verdade, para isso, várias evidências para isso, né? Que seriam, por exemplo, a própria larva de quinidária. Por que classificar a quinidária pelo seu adulto e não pela sua larva, por exemplo, que tem simetria bilateral? Então você tem um organismo de simetria em quinidária, né? Simetria radial, depois... Não, radial não, desculpa, fiz errado. Apaga isso aqui. Simetria bilateral, depois você tem simetria radial, e aqui no meio o que você vai ter? Metamorfose. Então você tem bilateral, metamorfose e simetria radial. Tá? Então por que classificar por aqui? Por que não classifica por aqui? Tá? Voltando àquela ideia de Haeckel. Porque Haeckel falava que a própria filogenia o desenvolvimento embrionário recapitula a filogenia. Então talvez tenha mais sentido sim classificar pelo seu ancestral. Isso daqui, por ele ter simetria radial, é uma questão puramente ecológica, tá? Devido ao ambiente a qual os organismos, ou na verdade, a qual os quinidários vivem. Ok? Então, basicamente, talvez seja mais interessante classificar aqui. Esse trabalho traz isso e tem uma explicação interessante, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, e tem mais evidências, né, para isso. Bom, pessoal, o que a gente vai traçar aqui de história evolutiva? É muito interessante essa linhagem evolutiva que ele coloca aqui. Esse trabalho fala principalmente origem do sistema nervoso, tá? E por que é importante a origem do sistema nervoso? O que diferencia nós, pessoal, um organismo multicelular de um vegetal? É que os animais têm movimento. Então, esse ponto... Então, assim, quando a gente pensa em animal, é meio que natural você pensar em algum organismo que se movimenta. Tá? Animal vai ter movimento. É quase instintivo da nossa mente, né? E se a gente pensar em um vegetal, não se movimenta. Tá? Então, dentre as linhagens que se tornaram pluricelulares na evolução, né, a partir de grupos de protistas, de protozoários, né, você tem plantae, você tem os fungi, né, o gênero dos fungos, e, bom, você tem outros também, mas um outro importante seria metazoa. Né? E metazoa é quem apresenta movimento. E apresenta movimento porque na evolução de metazoa surgiu isso daqui. Células que se diferenciaram em sistema nervoso, células que se diferenciaram em músculos. E essas duas células, num dado momento, falam assim, bom, vamos se relacionar, né? Surgiu a placa motora, tá? Uma interação entre a célula nervosa e a célula muscular, ou seja, entre a coordenação e quem realiza o movimento.
A coordenação relacionada ao movimento permite um movimento coordenado, né? Um movimento voluntário, por exemplo, que acontece dentro dos animais. Tá? Então, essa interação aqui é um dos pontos mais importantes da evolução dos animais, né? Do meu ponto de vista. É o que define praticamente define nós como animais. Tá? Claro que não é uma sinapomorfia, uma característica diagnóstica de metazoa, porque ela não está na base, né? Porífera, placozoa, não tem movimento, né? Não tem sistema nervoso e sistema muscular, mas praticamente define ali todos os animais, né? Ou seja, você é animal porque você tem movimento, é algo que é intrínseco, né, do pensamento do que é um animal, na definição do que é um animal, ok? Então é um ponto importante, é uma inovação chave aqui da evolução dos animais, ok? Então a gente vai ver, traçar essa história aqui rapidinho, né? Da gente sair da estágio de blástula, depois a gente for para a glástula, depois surgir uma sola mucociliar, sistema nervoso, sistema gástrico ramificado. Tá? A partir então de um ancestral comum mais recente, que seria uma colônia de células que uma se diferenciou, transformou-se então no metazoa, desse ancestral aqui, até chegar no que é um urbilatério, que é um animal de simetria bilateral, que apresenta todas essas características aqui. Ok? Bom, primeiro ponto. Blasteia. Né? Blasteia. Haeckel falou da blasteia, a gente já falou sobre isso, se eu não me engano. Blasteia. Você tem uma colônia de conoflagelados e uma hora uma célula decidiu se diferenciar. Tá? E aí você tem célula germinativa, célula que vai só reproduzir, e células que vai se alimentar, por exemplo, né? Ou células somáticas. Surge então aqui a morte, tá? Né? Você tem um indivíduo, ele vai se reproduzir sexuadamente agora, e uma hora ele vai morrer, tá? Já falou sobre isso. A partir, né, pessoal, desse tipo aqui de plano corpóreo, aparentemente evoluiu para um outro plano corpóreo que a gente vai chamar de gastreia. Né? Ou seja, você vai ter vamos cortar esse divídeo em dois. Toda essa parte de baixo ela vai se invaginar para cá. Né? E aí você vai ter a invaginação e formar-se então a gastreia. Nesse ponto forma-se os tecidos. Tá? Então você tem aqui na parte interna células que vão dar origem aqui as estruturas internas, principalmente o trato gastrointestinal, células superficiais do corpo, que vão ficar na parte externa, que são essas células aqui. Essas células aqui, então, vão dar origem às porções externas do corpo, né? Isso aqui seria, então, o que se refere à ectoderme. Essa parte interna, essa membrana, isso aqui que se invaginou para dentro, seria o equivalente a endoderme. Tá? Então, que surge a gastreia. Alguns cílios, né, eles vão ficar nessa posição mais basal. Por quê? Porque aqui, né, então você tem um organismo circular, né, a partir do momento que você tem uma invaginação, a entrada para o interior do corpo fica nessa posição, então, ventral, aqui, tá? E esses cílios vão ficar próximo aqui nessa posição ventral, na entrada do corpo, para possibilitar o movimento, para possibilitar a entrada de alimento no interior da cavidade corpórea, ok? Você tem um órgão apical que é relacionado ao equilíbrio corpóreo, para o bicho saber se ele está, em que posição que ele está do corpo em relação à gravidade, e isso é importante para qualquer organismo, isso aqui evolui, então, esse sistema sensorial, ok? Desculpa, órgão do equilíbrio, não é sistema sensorial, é um órgão de equilíbrio, que normalmente nos invertebrados é um estatocisto, a gente vai ver a estrutura do estatocisto mais para frente. Então isso daqui, pessoal, é basicamente uma gastreia, tá? Uma gastreia. Então você tem as células aqui na superfície corpórea, essas células aqui já depois da invaginação do corpo, né? Então o corpo se invaginou, essas células da superfície for para o interior, né? Então você tem aqui camada germinativa, endoderme, externo, ectoderme,
E o interessante, depois que houve essa invaginação, esses cílios ficaram principalmente nessa região aqui, próxima à entrada do corpo, né, como uma placa mucociliar. E aí surge, na verdade, o que a gente chama de muco, né? O que é esse muco? Então, nesse ponto da evolução, aparentemente surge essa placa mucociliar, ou seja, essas células aqui da entrada da cavidade corpórea começaram a secretar muco. Isso daqui também foi uma inovação chave, a possibilidade de secretar muco, né? O muco vai ter várias funções. Para organismos muito simples, todos os organismos muito simples secretam muco, né? Isso é um padrão para muitos metazoários, né? Então, muitos secretam muco. E qual a importância do muco? Aderência a superfícies e aderência também de partículas alimentares. Então, por exemplo, se você secreta muco aqui na superfície das células, qualquer partícula orgânica vai grudar no muco, né? E os cílios, o batimento ciliar vai levar esse muco para o interior da cavidade corpórea. Então, aumenta a capacidade de captura de partículas alimentares. Tá? Então, esse ponto aqui, a captura de muco, né, é extremamente importante para esses organismos. Ok, pessoal? Então, você tem aqui uma gastreia um pouco mais complexa, né? Na verdade, é possível que esse organismo tivesse essa forma aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto da evolução. Ou seja, uma capa ciliar aqui, né, a entrada da boca, e aqui algumas células no pé, né, que seria essa base aqui do corpo, uma sola, né, no começo o pessoal chama de sola mucociliar, né? Algumas células dessa sola aqui começaram a secretar muco, e o que foi importante para captura de alimento. Então, nesse ponto, pessoal, a gente teria uma explosão em termos de diferenciação celular. Tá? Quando a gente chegou aqui na fase de gastreia, percebam, pessoal, que isso aqui está recapitulando a história, né? Olha que legal, ele está recapitulando a história do desenvolvimento embrionário. Então, possivelmente, por que a gente tem essas fases do desenvolvimento embrionário? Possivelmente existiam organismos que tinham essa forma. Tá? Essa forma de gástrula e depois a forma de blástula, tá? E esses organismos foram se tornando cada vez mais complexos. Né? É que eu disse que o desenvolvimento embrionário recapitula a filogenia. Né? Claro que isso não é uma verdade absoluta, mas não deixa de ter algum fundo de verdade. Né? Então, provavelmente a gente teve organismos que se pareciam com uma blástula, ou seja, um círculo, né? Um círculo, né? Por exemplo, hoje tem Volvax, por exemplo, organismos extremamente simples que tem esse formato de corpo, né? Células em formato circular, e você tem outros organismos. E possivelmente a partir desse estágio, né, de círculo cheio de células, passou por uma gastreia, ou seja, alguma se invaginaram para o interior do corpo. Então você teria organismos ali muito parecido com uma gastreia. E a gente tem, né, algo parecido com isso em larvas, né, claro, bem modificados, mas em larvas de lofotrocozoários, né, o próprio nome Lofotrocozoa é porque a gente tem larva trocófora. E muitos organismos dos lofotrocozoários têm um lofóforo, né, que é uma coroa alimentar. A gente vai falar disso, né, ao longo das disciplina, né, mas a gente tem esse lofóforo com organismos que têm larva trocófora. A própria larva trocófora é um tipo de uma gastreia modificada. A gente vai olhar, a gente vai chegar até nessa filogenia, até falar da trocófora. Tá? Bom, mas nesse ponto em que a gente, na história evolutiva dos metazoários, você tinha uma gastreia, na época de gastreia, na fase de gastreia, né? Ou quando você tinha um organismo como gastreia, você tem uma diferenciação celular muito grande. Né? Então as células da superfície começam a diferenciar em outros tipos celulares. Né? Tanto as células da superfície como as células do interior do corpo. Né? Então a gente teria muitas das estruturas que começaram a surgir e que estão presentes no nosso corpo hoje. Né? Nessa fase aqui de gastreia foi o início do início dessas diferenciações celulares. Tá, pessoal? A gente não sabe exatamente quais tipos celulares que surgem aqui, mas teve um que é extremamente
na verdade, dois que são extremamente importantes, que o ectócitos, aqui eu nem deixo chamar de ectoderme, mas ectocoanócitos, que são de superfície, e endocoanócitos do interior, né? E essas da base é chamada de copeócitos, porque elas secretam muco e são diferentes, mas ainda não são as células da mesoderme. A gente não chegou ainda no terceiro folheto germinativo nesse ponto, tá? São só algumas células diferenciadas que secretam muco, tá? Que está na fase ali, no limite entre ecto e endoderme, tá? Algumas dessas células aqui, depois de organismos mais derivados, lá no orbilatério mesmo, elas vão migrar para o interior do corpo, e aí sim, as células da mesoderme vão surgir dessa interface ecto e endoderme, que é ecto e endoderme, tá bom? Mas não nesse momento, tá? Não nesse momento da evolução, ok? Bom, mas o que eu estava dizendo, duas células que surgem nesse ponto aqui de Gastraea, que são extremamente importantes, é exatamente o que? Células nervosas, tá? E epitélio contráteis. O que surge então? Sistema nervoso e células que possibilitam movimento. Surgem as células musculares e surgem as células nervosas. E elas começam a se interagir numa placa motora. Isso permite movimento direcionado, controle desse movimento. Tá? Você decidir para onde você quer ir. Não adianta você ter movimento, mas ser totalmente desarticulado, você ficar, né, tudo se contraindo, descontraindo, você não tem movimento direcionado. Você tem que ter controle. Você tem movimento direcionado. Isso é uma inovação, talvez uma das inovações mais importantes que surge nos animais, do meu ponto de vista. É o que praticamente define a gente como animais. Tá? Não é uma sinapomorfia de metazoa, porque isso surgiu um pouco depois da evolução, porífero não vai ter, placozoa não vai ter, né? Dois filhos ali importantes que não tem isso, mas tudo depois disso tem movimento. Tá? Interessante, pessoal. Lembrem, lá vocês já fizeram biologia celular, já fizeram histologia, deve ter feito embriologia também. As células musculares são originadas de quais folhetos germinativos? São derivados da mesoderme, mas a gente não tem mesoderme aqui. Então as primeiras células musculares, olha que interessante, as primeiras células musculares são derivadas da ectoderme, do ponto de vista evolutivo. Então a gente tem células epiteliocontráteis, tá? Nesse ponto, ou seja, o movimento aqui não é tão complexo, não possibilita movimentos tão complexos nesse organismo quanto os que vão surgir futuramente na evolução, onde células musculares vão derivar da mesoderme, tá? E aí você tem uma infinidade de células musculares, lisas, estriadas cardíacas, né? Então você tem ali, isso daqui que eu já estou falando, são diferentes tipos de células já musculares, ou seja, a complexidade aumentada muito, né? Uma complexidade bem maior do que a gente teria nesse período aqui, ok? Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, aqui é só para mostrar para vocês a placa mucociliar, então, que tinha nesses organismos, então algo parecido com isso. Aparentemente, alguns fósseis mostram, né, ou sugerem que alguns desses organismos bem basais, né, poderia ter esses módulos aqui, tá vendo esses módulos aqui, que seriam cada um desses bracinhos aqui, que seriam as placas mucomusculares. Então tinha alguns organismos fósseis, alguns organismos até presentes hoje que tem essa placa mucociliar, né? Então os trocófilas têm algo que pode até lembrar isso, tá? Então, mas são células secretoras de muco e batedoras de cílios aqui. Então, você vai ter nesse epitélio aqui algumas células secretoras de muco, algumas células que vai apresentar os cílios. Então, um movimento coordenado entre cílios, essas células secretoras de muco, né? O trabalho coordenado, não o movimento, o trabalho coordenado entre essas células que secretam muco e essas células que batem cílios permite a captura de alimentos. Então, esse aqui é um fóssil que apresenta esses braços, né? Que provavelmente nesses pequenos braços, que é chamado de módulos aqui, né? Havia esse tipo de
trabalho coordenado entre células secretoras de muco e células batedoras de cílios, tá? Para alimentação. Então tudo isso daqui era direcionado para a boca, né? Levava o alimento, a boca que estava em algum ponto mais para o interior, que seria mais ou menos aqui, talvez, a entrada da boca. Ah, não, aqui, a frente é aqui, então provavelmente a boca devia estar aqui, tá? Bom, aqui só para mostrar de novo, em uma outra perspectiva, esses animais nessa gastreia, que já é um pouco diferenciada, com essas placas mucomusculares, né? Mucociliares, né? Aqui falando um pouco da diferenciação, então eu vou passar rapidinho isso daqui, porque não tem muito sentido, né? A gente entrar em detalhes disso, mas ou seja, nesse ponto de gastreia você tem diferenciação celular, você tem um monte de células, né? Que começam a surgir, zimócitos, mucócitos, né? Células efetoras musculares, lá, entre outros, ciliadas, as efetoras ciliadas, os batimentos de cílios, células do interior do corpo, que tem o enterócito, né? O gastrodermal, o criptodócito. Então esse trabalho vai... O que ele vai mostrando? Na verdade, ele vai propondo hipóteses de células que podem ter surgido ali nesse início. Seria interessante a gente dissecar cada das possíveis células, mas eu acho que vai muito além da proposta da disciplina. Eu quero focar principalmente no diferenciação, na morfologia geral desse corpo do bicho, mas na diferenciação desses celulares, que é o ponto importante. Não importa exatamente para a gente aqui qual célula aparentemente surgiu, até porque são hipóteses até um pouco vagas, não tem como a gente saber isso, né? Qual tipo de célula especificamente surgiu nesse organismo, né? Mas uma que é muito provável é realmente os neurônios e as células epitélio musculares. Tá? Isso daqui é muito provável que tenha surgido porque todos os organismos após isso, né, começaram a ter movimento e células nervosas, células musculares. Então, nesse ponto aqui, é bem provável que essas células da ectoderme deram origem a quê? Neurônios, células nervosas. Então surgiu aqui o tecido nervoso, ou não necessariamente o tecido, mas como... Na verdade surgiu, o tecido nervoso surge e o tecido epitélio muscular. Tá? E a interação entre os dois que é um ponto-chave. A interação entre essas duas células, porque isso aqui dá controle, isso aqui gera movimento. Tá? Então surge aqui. Ok? Vejam, pessoal, tudo isso aqui são características importantíssimas que a gente está falando, só que a gente não sabe onde está placosoma, está porífera, está ctenófora nisso. A gente tem certeza o quê? Que tudo isso daqui que surgiu num ancestral, mais um ancestral, né, de antozoo e todos os outros protostômios e deuterostômios. Mas a gente não sabe se o ancestral de ctenófora já tinha sistema nervoso ou não tinha. Então é provável que ctenófora estivesse aqui, ó. Ctenófora tem alimento, tem, na verdade, aqui, isso aqui é o sistema nervoso, essa bolinha preta aqui é onde surge o sistema nervoso. Então assim, ctenófora tem movimento, mas não tem sistemas gástricos, que é o próximo que a gente vai falar aqui para vocês. Antozoo já tem sistema gástrico. A gente vai ver essas... Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente for falar desses organismos aqui, essas características que a gente está mostrando, principalmente esse daqui, ó, sistema gástrico ramificados, trato gastrodigestivo ramificado, está presente em antozoo. Na verdade, está presente principalmente em anêmona. Se você cortar uma anêmona do lado, você vai ter várias ramificações aqui do tubo gastrointestinal, né? O que você não vai encontrar em medusa, ou que você não vai encontrar em medusozoa, né? Que na verdade a antozoo está na base de quinidária, né? De medusozoa depois, que é um grupo que formou medusa, alternância de gerações, blá blá blá. Isso daí não vai estar presente, né? Então possivelmente essas linhagens perderam isso. Tá? Esse é o problema da evolução, né, pessoal? Uma coisa surge aqui, mas quando você vai analisar os descendentes, nem todos têm, porque alguns perdem as características. Antozoo retém isso. Esse sistema gástrico aqui já vai falar, mas os medusozoos são mais derivados, né? Os organismos que produzem medusa não tem, e eles têm uma outra inovação que surge só dentro de medusozoa, né? Que é essa alternância de vida entre uma fase de medusa e uma fase de céssio, né? Fase de pólipo. É muito interessante, né? As coisas vão... por isso que é tão difícil estudar e formar um entendimento completo da evolução, né? Bom, então, relação células nervosas e musculares. Importantíssimo, tá?
Quando eu falo importantíssimo, que provavelmente vai ter questão para vocês responderem sobre isso, né? Ok, pessoal? Então o próximo ponto seria a formação do sistema gástrico, né, ramificado. Então, assim, se você... Os quistenófilos até tem um tubo aqui, ó, transversal, formando um sistema gástrico, mas ele não é ramificado, né? Ou seja, você não tem as vilosidades intestinais, as dobras internas. Isso traz, né? Isso é uma inovação, surge aqui na base, tá vendo? Na base. Então, tudo isso daqui, pessoal, é extremamente importante, são características chaves da evolução animal. Tá? Características chaves da evolução animal. Então, olha que interessante. As velocidades intestinais são características chaves da evolução animal. Por quê? Quando a gente fala de dobra gástrica, né, a gente está falando de aquisição de energia. Né? Então, quando você tem a maior superfície absortiva, né, no intestino, você tem maior absorção de energia do seu meio. Tá? Então você consegue gerar organismos mais ativos. Organismos mais ativos agora com sistema neuromuscular, né? E com o quê? Com estruturas cada vez mais complexas. Então, na verdade, você tem a base. Então, você primeiro tem que ter uma base, né? Para a evolução acontecer, né? E vocês vão ver isso em muitos pontos nessas disciplinas aqui. Vocês vão ver tanto de Medusozoa, de Metazoa e uns outros grupos. Você tem uma base, né? Na base aqui, para a complexidade animal, é primeiro um sistema neuromuscular permitindo movimento, mas não adianta você ter esse sistema se você não consegue fazer esse sistema trabalhar. Você precisa de energia. Então é a interação aqui, né? O sistema gástrico é um ponto-chave também, porque ele permite a aquisição de maior quantidade de energia do meio, e essa energia do meio permite, né, movimentos cada vez mais complexos, rápidos, organismos cada vez mais ativos, né? E permite o surgimento de estruturas cada vez mais ativas, metabolismo cada vez mais complexo. E metabolismo cada vez mais complexo está associado a quê? Está associado a novas estruturas que vão surgir, né, dentro do corpo desses animais. E aí você tem evolução do quê? Protostômios e deuterostômios, duas linhagens extremamente complexas de organismos, né? Que vai surgindo ali na evolução, organismos extremamente ativos. Quem não vai dizer que um protostômio, um inseto não é ativo? É só você ver um mosquito, tentar matar um mosquito, tentar matar um pernilongo na sua cabeça de madrugada. Então são organismos extremamente ativos. Né? E assim como existem organismos dentro de deuterostômios também extremamente ativos, né? Como por exemplo uma chita que a gente mostrou no início da apresentação. Tá? Então isso permite, pessoal, evolução de grupos cada vez mais complexos, organismos cada vez mais ativos. Ok? Então, duas inovações chave: sistema neuromuscular, sistema gástrico. Tá? Cada vez mais ramificado, permitindo de mais energia. Isso daqui também, pessoal, é importantíssimo. Por quê? Num organismo extremamente simples, a inovação de um sistema mucociliar deve ter sido uma inovação importantíssima em termos de aquisição de alimento, ou seja, mais energia para ele. Tá? Talvez a aquisição de mais energia pelo sistema, pela essa sola mucociliar, mais energia possibilitou células cada vez mais diferentes, e o que possibilitou então o surgimento do sistema nervoso, né, e muscular. E você tem um sistema muscular, agora você está meio que limitado, aí surge as dobras gástricas, ou mais energia ainda, com movimento. Nossa, agora possibilitou um caminho evolutivo nunca antes visto na evolução, né? Surgimento de estruturas cada vez mais complexas, para movimentos cada vez mais complexos, para movimentos cada vez mais rápidos, e assim por diante. Tá? Isso é a base, tá? É a base de metazoa, tá? Ok, pessoal? Bom, aqui essas dobras gástricas, né? Então você tem o início da formação dessas dobras gástricas internas. Ok? Cada vez mais dobras gástricas. E o interessante, pessoal, é que logo após o surgimento dessas primeiras dobras gástricas, a gente vai ter o quê? O surgimento do urbilatério. Então a gente está chegando aqui no urbilatério, um organismo de simetria bilateral. Por quê? Antes de falar disso, esse slide está numa posição diferente. Ruim, né? Eu tenho que falar depois, mas eu volto nele. Você vai ter o quê? Você vai ter aqui um organismo de simetria bilateral, simetria radial, desculpa.
já com todos os ramos, né? Então aqui com todo o sistema nervoso, aqui a sola mucociliar. Para você transformar um organismo de simetria radial, aqui olhando uma visão ventral, tá vendo a entrada do corpo aqui, né? Então você teria algo assim, tá? Já com o início de algumas dobras gástricas. Então para você passar desse organismo aqui, nesse padrão de simetria radial, para um padrão de simetria bilateral, o que é preciso fazer? Simples, ó, é só alguém chegar, puxar esse lado aqui e alguém vir e apertar esse lado aqui. E aí você vai ter a formação passar disso daqui para isso daqui. Concorda comigo? Então não é tão difícil passar um organismo de simetria radial para um organismo de simetria bilateral. Se você então esticar os lados e apertar o meio, você vai ter o quê? O achatamento do corpo lateralmente nessa posição, tá? Só que aqui o problema seria essa fenda na região ventral. Então essa fenda na região ventral, ela se fecha quando isso acontece. E a abertura se mantém em apenas um ponto. Né? Claro, isso daqui vai se modificar depois, né? Porque depois que você tem o fechamento de toda a fenda e manter, num primeiro momento, o ideal seria manter uma abertura só. Né? Então não tem por que a evolução colocar duas entradas corpóreas. Isso só vai fazer sentido futuramente. Tá? Mas num primeiro momento você pega uma planária. A planária só tem uma abertura corpórea. Então se fala que muitos organismos têm apenas uma abertura do trato gastrointestinal, né? Porque é o que fazia sentido em termos de evolução. Para que no início aqui você deixaria duas aberturas? Você não tem um trato digestivo complexo. Né? O trato digestivo complexo que a gente vê em deuterostômios, na maioria ali dos organismos de simetria bilateral, os lofotrocozoários, protostômios e deuterostômios, né? Inclui ixozoa também, por isso que eu estou falando de protostômios, você tem duas aberturas. Isso só fez sentido evolutivo posteriormente. Tá? No início da evolução, você tinha uma abertura, você vai fechar aqui, né, boa parte dela, e vai deixar duas aberturas, meio que não fazia sentido evolutivo. Fazia mais sentido você manter uma mesmo. E aí você mantém uma abertura, tá? E fecha todo essa... Agora, como a evolução costurasse isso daqui, né? Você fecha tudo isso daqui, mantém uma abertura. Onde fica a abertura, né, a gente vai chamar de região anterior do corpo. E onde fica a parte contrária a essa abertura, de região posterior do corpo. Então aqui vai ser a região anterior e aqui vai ser a região posterior. Ligado a isso, pessoal, a esse estiramento do corpo, a disposição das estruturas internas, elas se tornaram assimétricas, né, entre a região anterior e posterior. Então na região anterior acabou se acumulando, né, as células nervosas, essas células nervosas que tinham surgido. Então a gente já passa de um sistema nervoso difuso para um sistema nervoso com células concentradas em uma só das porções corpóreas. Na verdade, nessa região anterior. Olha que interessante, porque aparentemente esse padrão fez sentido para os organismos de simetria bilateral. Isso só fez sentido porque agora a gente, com achatamento corpóreo, você vai ter o movimento unidirecional e não movimento para qualquer lado, como acontecia aqui. Né? Aqui você tem movimento para qualquer lado, para cá, para cá. Aqui você não consegue voltar de ré. Não existe isso daqui. Tá? Você tem só movimento unidirecional. Você não consegue nadar para cima. Você não consegue vir para baixo. Você tem movimento unidirecional. Nesse caso, no movimento unidirecional, faz mais sentido você ter os órgãos sensoriais todos ligados a uma porção corpórea, uma porção do corpo, ou seja, na região da cabeça. Tá? Então houve concentração. E por que a boca está na região anterior também? Bom, você vai ter movimento unidirecional para quê? Para comer. Então não adianta você andar de ré, mas a parte de abertura, para você capturar o alimento, vai estar na região contrária. Não tem sentido. Então você tem organização do sistema sensorial numa porção do corpo, que está no próprio sentido do movimento, porque é onde você precisa encontrar o alimento, e a partir do momento que você encontra o alimento, ele já pode ser trazido para o interior da boca. Tá? Por isso que a boca fica na região anterior, por isso que os órgãos sensoriais ficam na região anterior. Tá?
Então não teria sentido se fosse diferente, né? A evolução sempre toma o caminho mais fácil. Para que ela ia colocar os órgãos sentidos na cabeça e a abertura do corpo na região posterior? Imagina a gente tentar comer pela abertura contrária do nosso trato digestivo. Não vou falar o jargão popular, mas imagina a gente tentar comer pela região contrária da abertura do nosso trato digestivo. Não faria sentido algum do ponto de vista evolutivo. Tá? Então, claro, o sentido do movimento unidirecional para frente, o órgão dos sentidos à frente para a captura do alimento, e a abertura do trato gastrointestinal já ali próximo, então a gente traz o alimento para dentro da boca. Ok? Tranquilo, pessoal? É isso. Tá? Então você tem a fechamento aqui, a contração do corpo, estiramento nessa porção e abertura da boca. O legal de tudo isso, pessoal, que é o que eu vou falar aqui, é que o desenvolvimento dessas estruturas, né, está relacionado. A gente está sempre olhando aqui para a anatomia externa dos bichos, mas a anatomia é o reflexo do quê? O que a gente vê, né, o fenótipo, é o que? É o genótipo mais o ambiente. Então o que você está olhando na anatomia do bicho é o resultado da interação dos genes mais as características ambientais, né? O ambiente no qual ele vive. Então, pessoal, genótipo aqui, o gene que controla a formação, né, desse padrão corpóreo bilatério, né, ou seja, um corpo esticado, que está presente aqui, é chamado de GBX. Esse gene GBX está sendo expresso nessas porções aqui do corpo. Está sendo representado em um organismo de simetria bilateral para essa espécie aqui que eu não tenho nem ideia o que é, tá? Mas o ponto interessante disso é que os quinidários têm esse gene também. Então a gente tem os quinidários com uma larva plânula, que é uma larva que tem simetria o quê? Bilateral. E a gente tem o gene no quinidário que leva ao desenvolvimento da simetria bilateral. É o mesmo gene que está nos todos os organismos de simetria bilateral depois disso, ou seja, todos os protostômios, todos os deuterostômios. Tem o gene. Esse gene só pode ter sido obtido aonde? A partir do ancestral. Então, quinidária e os urbilactérios compartilham um ancestral comum, né? Então, o gene, qualquer característica, ela é herdada a partir do seu ancestral. Então, o ancestral tem que ter o gene G, eu vou colocar em maiúsculo, mas faz eu escrever aqui, BX. Então, o ancestral tem o gene GBX. Esse gene GBX ele é passado para os descendentes, quinidária, protostômia e deuterostômia. Então, é assim que a evolução funciona. A gente herda as características dos nossos ancestrais. Por isso que por que nós somos primatas, né? Por isso que nós somos, né? Vou falar que nós somos macacos, nós somos sim, né? Nós somos macacos modificados. Na verdade, macacos que andam sobre duas pernas, né? Nós não viemos dos macacos, nós somos macacos, né? Por que nós somos macacos? Porque nosso ancestral era macaco. É por isso. Senão a gente seria... por isso que eu não sou um quinidário. Então eu vou herdar as características que definem os macacos a partir dos nossos ancestrais macacos, né? Exatamente. Isso. Né? Então a gente não herda as características de quinidário porque a gente não tem um ancestral quinidário recente. Tá? Então é isso que acontece. A gente herda as características dos nossos ancestrais. Então, pessoal, é provável que o ancestral dos quinidários era um urbilatério. Por que? A gente tem larva bilateral, a gente tem o gene que define a bilateralidade dentro dos quinidários. E por que quinidário adulto tem simetria radial? Porque essa linhagem decidiu se tornar séssil. Não é que decidiu, né? Ela encontrou na verdade, esse nicho e de repente se tornou vantajoso ser céssio como adulto, tá? Por isso que os quinidários têm simetria radial quando adulto, mas provavelmente eles originaram de um organismo de simetria bilateral. Esse possivelmente é o ancestral dos quinidários. Tá? Então esse entendimento nosso
se modificado completamente. Então, isso daqui tem se modificado. Esse entendimento da evolução inicial dos metazoários, incluindo os quinidários, né, tem se modificado. Então, provavelmente o ancestral quinidária era assim, né? E os quinidários têm esse padrão de simetria radial quando adulto, possivelmente porque está associado ao ambiente. Então, fenótipo não é genótipo mais ambiente, tá? Então, eles só são radiais possivelmente devido ao ambiente. Ok? Ao ambiente na qual eles vivem. Bom, então a partir desse ponto, então a gente estamos evoluindo, pessoal, estamos chegando nos protostômos, daqui a pouco chegamos nos deuterostômos, tá? Na verdade, assim, o objetivo nosso não é chegar até nos deuterostômos, vocês vão chegar nisso lá daqui 2 anos, tá? Um dia vocês chegam lá, mas daqui 2 anos, tá bom? Protostômios, né? O ancestral aqui de protostômio e deuterostômios. Como ele era? Então você, nesse ponto da evolução, você tem o quê? Você tem o urbilatério. Ok? 2 pontos importantes interessantes em termos de vista evolutivo. O primeiro, pessoal, alternância de geração. E o segundo, fase larval com metamorfose. Isso é muito legal. Isso aqui não está colocado nessa filogenia. Eu preciso procurar mais trabalhos e me aprofundar em termos de conhecimento sobre esse assunto. Mas, aparentemente, nos metazoários, o padrão do desenvolvimento, em algum ponto aqui, de gastreia até o ancestral urbilatério, né, ou seja, de gastreia até urbilatério, em algum ponto aqui surgiu esse padrão de você, no início do desenvolvimento, ser uma larva, depois você ser adulto e no meio sofrer metamorfose. Nesse padrão filogenético, é possível que isso tenha surgido aqui, mas aí teria que ter surgido de maneira independente em porífera, ou isso surge aqui e foi perdido em placozoa, a gente não sabe exatamente, tá? Mas o padrão animal é realmente, preciso na verdade pensar mais sobre isso também, né? Mas essa larva depois adulto sofrer metamorfose no meio, ok? E por que isso daqui acontece? Porque a larva, muitas vezes, ela ocupa um nicho ecológico diferente do adulto. Isso é muito visível, né, em anfíbios. Você fala, nossa, até é verdade, é verdade, até anfíbios tem esse padrão. Então esse padrão larval, metamorfose adulto é padrão para animal. Né? A gente que perdeu isso daí. O desenvolvimento acontece no corpo da mãe, então o nosso estágio larval antes de se tornar adulto acontece no estado dentro do interior do corpo da mãe, né? E você não tem uma nítida transformação, a gente não vai explorar o nicho ecológico, né? Então a gente perdeu essa metamorfose, né? A gente tem um desenvolvimento direto, né? A gente não tem metamorfose nesse caso, a gente não tem uma forma completa, a gente não vai explorar um nicho, né? Depois sofrer uma metamorfose e depois se tornar um adulto. Não, alguns organismos perderam isso. A gente tem o desenvolvimento que a gente chama de direto. Mas muitos têm, e aparentemente isso é ancestral. Né? E tanto que é ancestral que até anfíbios retiveram isso. Você vê isso em quinidária, você vê isso em anfíbios, que estão bem distantes filogeneticamente. E em anfíbios é um pouco mais nítido, porque você vai ter os girinos ocupando um nicho, né, ecológico diferente dos adultos, eles não vão competir diretamente, tá, por recursos do meio. As larvas, né, então no caso os girinos, não vão competir diretamente com os adultos. E é nítido por quê? Porque os girinos são aquáticos, os adultos são de terrestres. Então eles não competem por espaço, não competem por alimento, né? Não compete por oxigênio, então todos os recursos necessários para sustentar a vida deles, eles não acabam não competindo. Então possivelmente pode ter sido isso uma das explicações que esse padrão larva metamorfose adulto tenha surgido ali, padrão de desenvolvimento dos metazoários tenha surgido, né?
Não há competição direta, em muitos casos, entre larva e adulto. Ok? Tranquilo? Bom, mas a partir, né, desse organismo urbilatério, surge aqui nesse ponto a troqueia. O que é a troqueia? A troqueia é um tipo larval, tá? É um tipo larval. Então o que a gente tem em termos de desenvolvimento da troqueia seria basicamente isso. Você tem uma larva, dessa larva vai originar o quê? Eu vou olhar aqui primeiro. Nos protostômios você tem uma larva do tipo troqueia e você gera um organismo do tipo gastroneuro. Deuterostômios você teria uma larva do tipo troqueia e gera um notoneuro. Antigamente esse era o nosso entendimento. Tá? A partir desse tipo larval aqui a gente gera um gastroneuro, desse tipo larval gera um notoneuro. Porém a teoria revisada, né, hoje em dia, isso aqui foi a hipótese inicial de Claus Nielsen, você tem uma teoria revisada na qual você teria um padrão de troqueia nesse ponto da evolução, tá? E da troqueia você gera um indivíduo gastroneuro. Ok? Só que, aqui tem deuterostômios, né? Vou colocar mais uns ramos aqui de deuterostômios. Tá? Esses deuterostômios que você tem hemicordata, você tem equinodermata, eu não vou mostrar o padrão certinho porque eu não lembro também. E xenoturbelida, tá? Você tem 3 grupos aqui. Hemicordata, se eu não me engano, é irmão de equinodermata, então eu teria que apagar isso aqui. Beleza. Tá, então você teria isso aqui. Nesse caso, né, você teria troqueia aqui levando ao notoneuro, levando ao gastroneuro, desculpa. Então troqueia levando ao gastroneuro nesse ponto. E você tem esse mesmo padrão aqui, você tem esse mesmo padrão aqui, só que aqui inverte, bem na linhagem que dá origem à cordata. Tá? Bem na linhagem que dá origem à cordata, você tem o gastroneuro, né, que sofre uma inversão e você tem o padrão notoneuro. O que é isso, pessoal? O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês. Gastroneuro seria o tubo. Gastroneuro seria o tubo, né, gástrico em posição ventral. Desculpa, em posição dorsal. Desculpa. O tubo gástrico em posição dorsal. E o tubo nervoso em posição ventral. Isso, pessoal, é o que está presente na grande parte dos metazoários. Isso só inverte depois dentro de cordados. Tanto que uma das características diagnósticas de cordados, que define cordado, é tubo nervoso dorsal oco. Então, nesse caso, o tubo nervoso está dorsal e o tubo gástrico está ventral. Isso aqui é o tubo gástrico, tá? Isso aqui é o tubo nervoso. O tubo gástrico aqui, acho que não me engano, isso aqui é um anfioxo, tá? É a representação de um anfioxo. Ok? Então, isso daqui é um gastroneuro. Isso daqui é um notoneuro. Gastroneuro. Seria o tubo gástrico na porção aqui seria o tubo nervoso. Essa que é a ideia. Gastroneuro. Notoneuro. Né? A notocorda na posição do tubo nervoso. Tá? Ou algo assim. É a ideia disso. Tá? Então, na verdade, essa associação é mais fácil da gente lembrar. Tá? Então, todos os animais são do tipo gastroneuro. Grande parte dos metazoários são do tipo gastroneuro. Tubo gástrico em posição dorsal. E os cordados é o inverso. É notoneuro. Tubo gástrico em posição ventral. Ok, pessoal? Tá? Então, em algum período da evolução, né, o padrão gastreia, né, troqueia, foi meio que retido. Então, isso daqui, ó, lembra, isso daqui era a nossa gastreia, tá? E você sofria uma metamorfose, e aí a metamorfose aconteceu. Então, esse era o padrão evolutivo, tá? Você tem a gástrula, né? Então você tem lá uma gastreia, sofre metamorfose para um organismo de simetria bilateral.
Olha que interessante, né? Tá? Independente de ânus e boca, isso aqui nós não vamos falar agora. Então é isso que existia. Até que surge, pessoal, um pouco antes aqui, ó, esse padrão, né? Então você tem isso daqui, gastreia levando a formação do quê? Do organismo de simetria bilateral. Até que surge aqui, ó, antes de chegar protostômio e deuterostômios, o padrão troqueia gastroneuro. Então você tem aqui, ó, gastreia dando origem a organismo de simetria bilateral, o urbilatério. Então, ó, gastreia, urbilatério, com metamorfose no meio. Isso daqui é padrão para quê? Padrão para os organismos, para o início da evolução dos metazoários. Isso aqui é um ancestral comum urbilatério de todos, né? O ancestral de todos os... Urbilatério não, porque o urbilatério está aqui, mas é um ancestral de todos os animais, tá? Então você tem alternância, não é alternância de geração, mas duas fases de desenvolvimento, tá? E em algum momento, né, essa larva ela se modifica, dando origem a uma estrutura que a gente vai chamar de trocófora. Tá? Isso aqui é a larva trocófora, que vai dar origem a esse organismo aqui, que é um gastroneuro. Ok? Então aqui ó, o tubo gástrico em posição dorsal, comparado ao tubo nervoso, que está representado aqui em verde, que está em posição ventral. Então isso daqui é um gastroneuro. Então você teria a trocófora, gastroneuro. Então, deixa eu voltar ali na filogeniazinha. Então, aqui ficou mais limpo, né? Deixa eu escrever aqui, está mais limpo. Então você teria exatamente isso. Aqueles dois padrão, gastreia, né? Levando ao orbilatério, que seria isso daqui. Depois, aqui surge o padrão trocófora. Então, a larva, que era uma gastreia, se modifica, né? A larva que se modifica não é mais uma gastreia, agora é uma trocófora, ou uma troqueia. Nesse caso, trocófora é a mais derivada ainda, que está presente ali dentro dos lofotrocozoários. Então, você vai ter a troqueia e no organismo adulto, um gastroneuro. Ok? O tubo digestivo em posição dorsal. Ok? Isso aqui que a gente vai ter então. Ok? E metamorfose aqui no meio. Larva, organismo adulto. Ok, pessoal? Esse padrão está presente aqui, a filogenia dos metazoários, né? Esse padrão está presente aqui. O que define lofotrocozoários é a presença, a retenção, na verdade, aqui, ó, dessa larva, que a gente chama larva trocófora. Mas você tem aqui, né? Isso daqui, acho que a posição está um pouco errado aqui, né? Você tem a troqueia. Na verdade, a troqueia está aqui. Tá? A troqueia está aqui. Isso aqui acho que devia estar aqui, está dando posição errada. Tá? A troqueia está aqui. Só que esse grupo retém essa troqueia que a gente vai chamar de trocófora, larva trocófora. Tanto que trocófora é a larva que está mais... Nem tudo que está presente nesse ponto aqui define esses clados, tá? Alguns perderam essas características também. Mas a larva de molusco ainda é chamada de trocófora. Ok, pessoal? Então você teria, na verdade, isso daqui. E depois você tem uma inversão, né, de larva, que também não tem mais o padrão trocófora. Isso aqui também se divergiu bastante, né? E essa larva tem um outro padrão. E você tem uma inversão aqui do que seria do gastroneuro para um notoneuro, ou seja, o sistema digestivo em posição ventral. Ok, pessoal? Interessante isso, né? Bom, falar rapidamente, então, para terminar a aula, estamos no finalzinho, falando para terminar, então, num determinado ponto, né, bem nesse ponto, não determinado não, mas bem nesse mesmo ponto do urbilatério, surge também o terceiro folheto germinativo, que seria a mesoderme. A mesoderme vai aumentar gigantescamente, de maneira gigantesca, a complexidade dentro dos animais, tá? Então, assim, você já teria um urbilatério só com duas camadas germinativas, então você já teria o que seria um metazoário já com movimento unidirecional, com uma boca,
com sistemas sensoriais na cabeça, com um sistema nervoso um pouco mais concentrado. Você já teria isso como com apenas 2 folhetos germinativos, do como era ali o ancestral, né? Porém, quando surge o terceiro, bom, aí sim, aí explodiu em termos de diversidade, porque aí você pode aumentar muito em complexidade as coisas, tá? Então, você lembra que eu falei? Você tem, então, um urbilatério aqui, que já tem um sistema nervoso muscular, movimento, um sistema gástrico, mais energia. Então, você tem movimento, que é dado músculo, né? Aqui mais sistema nervoso mais músculo. Você tem sistema gástrico, um pouco mais complexo, ou seja, mais energia, nesse urbilatério aqui, tá? Com essas duas coisas é a base. E aí surge então a terceira camada germinativa aqui. Na verdade aqui a gente não tem antozoa, não teria a terceira, né? Então isso aí surgiria aqui, ó. A terceira camada germinativa seria a mesoderme, surgiria aqui. Mesoderme, tá? Surge aqui. Pronto, explode em diversidade. Protostômios e deuteriostômios explodem em termos de diversidade. Ok? E aí a gente tem uma variação, né, em termos da origem dessa camada germinativa. A gente vai falar bem brevemente sobre isso. Mas você tem... Essa camada germinativa surge bem no período da gastrulação, levando isso daqui ao desenvolvimento embrionário, né? Vocês já viram lá em embriologia, mas você tem aqui, ó, esses folhetos germinativos surgindo lá no período de gastrulação. Você tem a complexidade disso, então você tem muito músculo, todo o músculo agora, que é um ponto importantíssimo dos animais, que dá o movimento dos animais, né? Eles surgem nesse ponto aqui, tá? Eles surgem, na verdade, a partir da mesoderme, não nesse ponto, mas a partir da mesoderme, então você tem vários músculos, você tem várias células de órgãos internos que são originários da mesoderme, então muita energia, mais complexidade para ajudar no metabolismo. Então você tem vários tipos celulares que surgem, que se diferenciam. Ah, vou ficar responsável só por degradar substâncias, por organizar, degradar substâncias de maneira geral, transformação de moléculas, né? De substâncias. Bom, sou o fígado, então vou também armazenar algumas, energia, entre outras coisas. Então eu sou o fígado. Ah, eu vou ficar responsável por só eliminar os excretas, então surge o rim, os excretas nitrogenados e assim por diante. Então você tem um aumento infinito de complexidade. Eu vou fazer só as trocas gasosas. Ah, então eu vou ser o pulmão. Né? Apesar que o pulmão surge de se eu não me engano, o pulmão surge da endoderme como uma papila do trato, ainda uma região próxima ao esôfago, mas tudo bem. De uma maneira geral, você tem várias diferenciações, aumento de energia, aumento de complexidade e diferenciação. Tá? Um outro ponto importante que surge a partir com esse terceiro folheto germinativo, surge o que a gente chama de celoma. Né? E isso é também importantíssimo para a evolução animal. Por quê? Porque nesse período os organismos todos são de corpo mole. Então surge um tipo de esqueleto, né, do corpo, que na verdade é chamado de esqueleto hidrostático. Para quem é quem vive no meio aquático, isso não é tão importante, porque no meio aquático o próprio meio sustenta o corpo, né? Mas se você for para o meio terrestre, então vários invertebrados, depois os vertebrados colonizaram o ambiente terrestre, claro, os vertebrados solucionaram o problema de uma outra maneira, os vários invertebrados colonizam o ambiente terrestre, o que sustenta o corpo deles é sim um espaço no meio do corpo cheio de fluidos. Então eles formam como uma grande bexiga, né? Isso é chamado de esqueleto hidrostático. Então esse celoma, esse espaço interno vai ter várias funções importantes. Primeiro, sustentação do corpo em terra, ou no caso de organismos como os artrópodes, que tiveram também outra solução para a sustentação corpórea, que seria o exoesqueleto, né? Rígido, por deposição de quitina, entre outras coisas. Eles falaram, então vou usar esse espaço interno para circulação sistêmica. Então você coloca os órgãos ali dentro, tem um sistema circulatório aberto, né? E aí o sangue se extravasa ali, banha os órgãos e ali ele leva os nutrientes. Então assim, como meio circulatório, esse espaço serve como parte para sustentação de órgãos e para realizar a circulação, levar os nutrientes para os órgãos. E aí só que isso aí não é muito eficiente em termos de como os artrópodes são muito ativos, isso ainda é muito eficiente em termos de levar
levar os gases, né? Realizar as trocas gasosas. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai precisar de um outro sistema, nesse caso, o sistema traqueal, né? Que leva diretamente os nutrientes, os gases ali, o oxigênio para as células. E o celoma é um espaço também para o desenvolvimento de órgãos. Esse é um espaço importante onde ficam os órgãos. Então, se a gente tirar todos os órgãos do nosso corpo, por exemplo, vai ficar um grande espaço ali dentro. Esse espaço é o celoma. Tá? É um espaço interno. Aí você tem organismos na qual eles são acelomados, ou seja, a mesoderme preenche todo esse espaço, tá? Mesênquima, que é tecido de preenchimento, mas sem formação de órgãos. Você tem os pseudocelomados, né, que a mesoderme ela está próxima apenas da ectoderme, mas não preenche o espaço aqui próximo à endoderme. E você tem os celomados, né, verdadeiros, onde você tem a mesoderme preenchendo na região próxima da endoderme, a região próxima da endoderme aqui, a região próxima da ectoderme. Então forma um espaço, né, no meio realmente da mesoderme, ok? São os 3 padrões que a gente encontra. Essa daqui não é muito interessante, isso aqui é para falar da ectoenterocelia. O nosso entendimento anterior sobre isso era o seguinte: a gente teria organismos acelomados, pseudocelomados, e a partir dos pseudocelomados surgiram os celomados e celomados por esquizocelia e por enterocelia. Aqui está chamando esquizoceloma, né? Mas que a gente já vai falar daqui a pouquinho, é bem simples, isso aí não interessa tanto pra gente. Mas o padrão que a gente tem hoje é esse, né? Ou seja, isso daí não significa nada do ponto de vista evolutivo, esse ser celomado, quando, na verdade, o surgimento do celoma não é uma característica para agrupar os organismos, né? Porque olhando, né, para os celoma dos organismos hoje, de todos os filos que a gente conhece, a gente tem o seguinte: a gente tem organismos que a gente tem, são celomados, que são os azuis e o verde. Então tudo que é azul e verde é celomado, mas celomado, irmão aqui, ó, de grupos que a gente não sabe como é que é, briozoa, por exemplo, não sabemos como é que é. Vermelho, pseudocelomados, o irmão de celomado. Aqui acelomado, numa posição que a gente não sabe a relação, mas está no meio de grupos celomados e pseudocelomados. Aqui, ó, pseudocelomado, irmão de acelomado. Então, não existe um padrão, né? Não dá para agrupar os metazoários por que nem essa filogenia aqui, que era a filogenia antiga, né? Acelomados, pseudocelomados e acelomados. Não dá para agrupar os organismos dessa forma. Tá? Isso aqui é uma visão muito antiga e a diversidade hoje de filos é muito maior do que se conhecia anteriormente e o agrupamento aqui não vai refletir necessariamente a evolução do celoma, tá? Isso não tem sentido algum hoje. Mas assim, em termos de origem do celoma, né, na verdade a origem da mesoderme e posteriormente do celoma, você tem uma origem da mesoderme a partir do que a gente chama de esquizocelia, de enterocelia. Esquizocelia é quando as células próximas daquela abertura, lembra que eu falei lá numa parte da aula no começo, que essas células dessa região que poderiam migrar e preencher a cavidade, e aí surge a terceira camada germinativa, né? Então sim, isso daqui seria o que a gente chama de esquizocelia. Basicamente isso está presente em protostômios, tá? Isso aqui é a esquizocelia. Isso daqui é enterocelia, está presente nos deuterostômios, onde na verdade há uma invaginação de novo aqui. Parte das células aqui da endoderme vão se invaginar e vão migrar para preencher toda essa cavidade aqui, tá? Isso daqui é chamado de enteroceloma, tá? O enteroceloma, celoma formado por enterocelia, tá? A mesoderme formada por essa migração de células aqui da endoderme em posição mais interna. Ok? Tranquilo, pessoal? Então esse entendimento anterior mas mesmo isso, né, mesmo isso, protostômios e deuterostômios sendo definidos por esquizocelia e enterocelia também é um problema porque a gente não entende muito bem ainda como que surgiu essas células, esse celoma em cada um dos filos, né, de metazoários. A gente está aprendendo mais sobre isso. Então pode ser que realmente tenha alguns protostômios que foi originado por enteroceloma, tá? Por células migrando da região média aqui. Então a gente está aprendendo isso ainda, estamos estudando isso, né?
Estamos descobrindo muito dessas ideias ainda. Ok, pessoal? E outra questão, né? Outro ponto importante, nós não sabemos como esses ancestrais eram em relação ao celoma. A gente não sabe aqui, depois que surgiu a triploblastia na base de metazoa, nós não sabemos como era o celoma aqui. E nós não sabemos também como era o celoma no ancestral de heterostômios, né? Esse ancestral aqui, ó, nós não sabemos como é que era o celoma nessa linhagem aqui. Então isso fica um pouco difícil, né? Para classificar os bichos, porque a gente provavelmente não vai encontrar, na verdade, não é que nós não vamos encontrar, nós vamos encontrar fósseis desses bichos aí, mas não vai dar para olhar a cavidade interna, então não dá para você ter uma certeza de como era o celoma. O celoma é um espaço interno em tecido mole, isso daí não é fossilizado, tá? Então vai ser muito difícil da gente realmente saber como era esse celoma aqui para ter um entendimento melhor da evolução do celoma dentro de metazoa. Ok, pessoal? Mas para concluir, então, mesmo que o celoma seja originado por esquizocelia, né, que seria esse padrão aqui, ou por enterocelia, que seria esse padrão aqui, o espaço formado posteriormente é a mesma coisa. Então isso daqui não vai influenciar em nada em termos do celoma que vai ser originado em termos da mesoderme. Tá? Então, se você pegar o celoma de um esquizocélico ou de um enterocélico, é a mesma coisa. Tá? São células preenchendo aqui todo o espaço e depois formando um espaço no interior a essas células mesodérmicas. Né? Ok?